Oi meninas, bom dia, paz do Senhor, tudo bom? Ontem, infelizmente, eu fiquei de dar uma palavra aqui, mas não deu, a respeito da nossa campanha do livro de Esther. Espero que vocês estejam lendo, né? E que tenham lido pelo menos o capítulo 1, pois esse é uma preparação espiritual para o nosso seminário, que terá como tema Mulheres em Santificação, né? E o livro de Esther, ele foi escolhido pela nossa líder Michele, porque Esther foi uma mulher que chamou o povo judeu para santificação, para fazer um trabalho espiritual como forma de alcançar um grande livramento para todo aquele povo. Então, Esther, ela é um exemplo, né? Não só de uma mulher correta, temente a Deus, de um caráter santo, de um caráter diferente, de um caráter totalmente aos padrões do céu, que era rainha de um povo idólatra, de um povo totalmente diferente, mas que mesmo vivendo num ambiente difícil, né, totalmente corrompido, ela não se corrompeu, pelo contrário, manteve-se firme em fé, né, em, em, em como se diz, em caráter, e continuou sendo obediente e temente a Deus, né? No capítulo 1, eu não vou ler todo o capítulo, né? Porque nós vemos que há uma situação do banquete Assuero, em que a rainha Vasti, ela se recusa a atender a solicitação do rei Assuero, que o rei Assuero queria que ela comparecesse diante os convidados dele, porque ele queria mostrar aos seus convidados que eram todos os representantes, todos os príncipes de todas as províncias que eram dominadas pelo rei Assuero. Então ele queria ali mostrar para todo mundo, que é porque ele estava esbanjando, né? Ele já estava há 180 dias festejando, dando um banquete, dando festas e bebida para todo mundo, né? Como forma de mostrar o quanto o seu reino era poderoso e o quanto o seu reino era próspero. Então ele queria que a sua rainha estivesse ali para que ele mostrasse, olha aí a mulher que eu tenho, né? Olha a minha rainha. Ele estava ali se exibindo. E a rainha Vasti se recusa, né? Porque ela estava dando um banquete para as mulheres daqueles príncipes. Ele estava fazendo uma festa para homens e ela estava fazendo também uma festa para as mulheres. E aí ela se recusa a ir ter com ele, né? Então eu quero me ater a essa parte. Eu tinha outras coisas para falar. Eu, de mim, preparei outras coisas, mas o Senhor, quando eu estive retirada, juntamente com outras mulheres que também trarão uma palavra toda semana aqui, Deus falou para mim: foca nisso. Então, eu obedientemente vou fazer e vou falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu tenho certeza que quando Deus ele tem para falar alguma coisa, né? Algo vai acontecer, essa palavra vai ser recebida e alguém vai poder desfrutar do novo de Deus a partir desse novo direcionamento. Amém. Então vamos ler o livro de Esther do versículo 16 para frente, né? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio.
E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei, Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou carta a todas as províncias do rei, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Amém? Até aqui. Então vamos entender o que está escrito a palavra do Senhor? Vasti, ela desobedeceu uma ordem do rei. O rei queria que ela fosse até ele e ela não foi. Então o rei naquele momento ele foi envergonhado por todas aquelas personalidades que estavam ali, todas aquelas autoridades do seu reino. Ele era o maior, né? Porque ele era o rei Assuero, o rei de toda a Pérsia. E ele precisava dar um exemplo. Memucã era uma pessoa da confiança do rei, seria ali um conselheiro real. E Memucã diz a ele: olha, esse tipo de comportamento de Vasti é muito perigoso. Se as mulheres começarem a fazer os mesmos com seus maridos, olha a confusão que isso vai dar. O que Deus, nesta manhã no caso, né, quer nos apresentar aqui? Os maus exemplos são perigosos. Pessoas que se procedem de uma maneira errada, insubmissa, são arrancadas, né? Que tipo de mulher que eu estou sendo? Será que eu estou sendo um bom exemplo? Porque, claro, a gente sabe, eu estou falando aqui com mulheres evangélicas, eu estou falando aqui com gente crente, né? Com gente que tem uma certa experiência com Deus. A gente sabe que Deus nunca nos coloca num lugar só para a gente estar. A gente sabe que Deus, ele coloca uma pessoa dele em lugares porque estrategicamente ele quer fazer algo. Então você não está no seu emprego à toa, eu não estou no meu emprego à toa, você não está naquela faculdade à toa, você não está naquela família à toa, você não tem contato com aquelas pessoas à toa. Então nada que você faz é por acaso. Você não vive o acaso, você vive a providência de Deus e os propósitos de Deus para algo ainda maior. Coloque isso na sua cabeça. Você está ocupando um lugar de destaque, não é porque Deus te deu uma bênção, mas é porque Deus quer algo com você ali. Você não está ocupando aquela cadeira à toa. Você está ocupando aquela cadeira porque Deus, ele precisa de alguém que represente o reino dele aqui. Você concorda comigo? Então, olha só. Vasti, ela foi chamada pelo marido e ela não foi. E olha o que isso desencadeou. Memucã chega no rei, alerta o rei que aquela atitude insubmissa de rebeldia
da Vasti, além de desonrar o rei, poderia influenciar as mulheres de todo o reino a fazerem o mesmo com seus maridos. Aí eu te pergunto nesta manhã, que tipo de mulher que você tem sido? Essa foi a pergunta que Deus me fez. Será que você está sendo uma influência positiva para outras mulheres? Será que quando as pessoas olham para você e falam assim, nossa, essa pessoa traz honra ao marido, ao pai. Nossa, que bom exemplo ela é. Ou será que as pessoas olham para você e falam assim, você já viu fulana? Você já viu o GK fala? E depois diz que é crente. Crente não sei na onde. Você já viu fulana? Ela compra e não paga. Você já viu fulana? Mentirosa, menina, já peguei tanta mentira dela. Você já pegou fulana? Ela não tem palavra. Ela fala uma coisa e não cumpre. Você já viu fulana? Ela é rebelde. O pastor mandou ela fazer assim, se ela foi lá e fez tudo diferente. Você já viu fulana? Nossa, você já viu tanto que ela fala mal da Michelle? Você já viu fulana? Você já viu tanto que ela fala mal da pastora Cida? Nossa, ela falou tanta coisa da pastora Cida pra mim agora. E olha tanto que... E olha lá, eu vi ela dando um abraço e beijinho na pastora Cida como se nada tivesse acontecido. Que tipo de mulher nós temos sido? Que tipo de influência nós temos sido? Será que nós temos sido uma influência positiva? Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem o caráter de Cristo e dizem, uau, meu Deus, você já viu como ela é? Gente, será de que igreja que ela é? Não, porque nós temos que pensar, a gente está representando muita coisa aqui. Nós temos, ó, Cristo nos chamou para ser embaixadores do reino, ou seja, nós representamos o céu na terra, nós representamos a nossa igreja, aonde nós vamos. As pessoas olham para nós e falam assim, gente, será que igreja que ela é, hein? Então, se eu for uma influência negativa, eu vou estar derrubando todo o ministério do meu pastor Edmar, todo o ministério da minha pastora Cida. Eu vou estar derrubando tudo que eles construíram ao longo dos anos, porque eu sou uma péssima influência. E aí a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, cara, mas se ela é da igreja do Jardim São José, então as outras é igual. Tá pesada aí, crente? É, pesou aqui também, minha amiga. Aí, por exemplo, se você olha, por exemplo, vamos lá, aí você é uma esposa igual a Vasti, uma pessoa que não honra seu marido, uma pessoa que não obedece, uma pessoa que não reconhece a autoridade do marido, uma pessoa que envergonha o marido, uma pessoa que senta numa rodinha e só sabe falar mal do seu marido, você só sabe falar dos defeitos dele e você só o denigre, só o diminui. Ah, mas é a verdade, não interessa. Não interessa. Porque nem sempre quando eu falo a verdade eu faço bem. Aprenda isso. Aquele versículo que tem, acho que é 1 Pedro 3, que fala que o amor encobre transgressões, ele diz assim que a gente tem que amar uns aos outros, porque o amor encobre transgressões. Então a gente não tem que ficar espalhando pecado dos outros, defeito dos outros. A gente não pode sentar num lugar e só diminuir uma pessoa. Isso não vai trazer benefício. A Bíblia diz também em Salmo 100, acho que é 101, versículo 5, o Espírito Santo de Deus diz: aquele que aquele que fala mal do seu companheiro às escondidas, eu destruirei.
Deus não gosta que a gente fica falando mal de pessoas, Deus não gosta que a gente fica murmurando contra as pessoas, Deus não gosta de fofoca. Deus, lá em Provérbios diz que uma das coisas que Deus mais abomina é a fofoca, é a contenda, é o falso testemunho. Deus não gosta desse tipo de coisa. E mulher é danada para fazer isso, né, gente? Quando é fé, a gente tá falando. A gente não quer falar, mas quando é fé, a gente tá falando. É desse jeito. Então, que tipo de influência nós temos sido? Será que nós temos sido uma boa influência? Será que quando as pessoas olham para mim e para você, elas admiram a nossa igreja, elas admiram o ministério da pastora Cida, elas admiram o ministério da Michele, falam, meu Deus, essas mulheres são diferentes, essas mulheres verdadeiramente são mulheres que representam o céu aqui na terra. Será de qual igreja que ela é? Nossa, eu vou lá visitar aquela igreja, porque deve ser todo mundo da mesma forma. Às vezes, por exemplo, a gente fica reclamando que dentro da igreja a gente não consegue levar nenhuma pessoa, mas você já se parou para perguntar se você está sendo uma boa influência para os seus vizinhos, para sua vizinha, para aquela mulher que está precisando de Jesus? Você já passou? Já fez, escaneou? Já se auto-perguntou se você está sendo uma boa influência para o reino? Porque é impossível, é impossível. A Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. Você já tentou apagar uma luz, uma lâmpada muito forte? Você consegue colocar as mãos sobre ela, porém os raios dela saem por entre seus dedos. É impossível que alguém que brilhe a luz do reino de Deus seja apagado, não seja passe desapercebido, que ninguém note, que ninguém não seja atraído, que ninguém precise. Uma pessoa que está em trevas, quando ela vê a luz, ela é totalmente atraída para a luz. É igual inseto. Você já viu? A casa toda está apagada. Se você acende a luz dos insetos, né? Aquelas, eu não sei o nome daqueles bichinhos, aquelas formigas quando elas criam asas que tem um tempo que viram uma praga, né? Quando assim que vem as primeiras chuvas, as formigas saem da terra com asas e ficam dentro de casa. Aí todo mundo apaga a luz. Todo mundo apaga a luz. Porque aí ela vai embora. Porque onde tiver uma luz ligada, ela vai, né? Ela é atraída. E a mesma coisa é uma pessoa que tem trevas. Ela é atraída pela luz. Só que a luz, ela tem que brilhar. A luz, ela tem que existir. E quem sabe, há pessoas aqui dentro do grupo que a luz está se apagando. Por quê? Porque ela não está sendo uma boa influência para o reino. Ela não está sendo uma boa influência. E olha o que a Bíblia diz a respeito do exemplo de Vasti, né? Ah, lá, 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 lá. No versículo. No versículo. Onde está falando? Ah, é. No versículo 19. Memucã fala para Assuero substituir por uma melhor que ela. Existe gente melhor que eu, Ana Paula? Claro que existe. Qualquer pessoa que seja temente a Deus, que seja uma pessoa de influência positiva do reino, é melhor do que uma que é influência negativa, gente. Isso é óbvio. Sabe, todas nós aqui temos ministérios. Todas nós aqui temos cargos em empresas, cargos na igreja. E quantas pessoas que você conhece que não foram bons exemplos e foram arrancados dos seus ministérios e substituídos? Vocês acham que o pastor, que a pessoa, que o seu chefe, que alguém vai te substituir por alguém pior que você? Existe pessoa melhor. Existe, porque existe gente esforçada. Existe gente que obedece. Existe gente que tem um proceder correto. Existe gente que verdadeiramente serve a Deus. Existe gente que não se corrompe, que não imita padrões do mundo, que não abre a boca e destila fel, que tem um por você. Existe sim, existe, existe. E muitas vezes, por exemplo, a gente se encontra no lugar e a gente é substituída.
E a gente não entende. Fala, meu Deus, mas como assim? Me arrancaram dali, me tiraram do emprego, me tiraram da função. Por quê? Como é que você estava desempenhando essa função? Como é que você estava trabalhando? Como é que você estava exercendo seu cargo? Você estava sendo como Vasti, insubmissa? Você estava querendo passar acima da autoridade? Se você ler 1 Romanos 13, versículo 1 e 2, você vai ver que insubmissão é um pecado digno de condenação. Rebeldia é algo que Deus não só odeia, como também castiga. Há poucos pecados que a gente vê na Bíblia que é digno de castigo. Mas há, na realidade, a insubmissão, a rebeldia, que traz condenação. Desonrar pai e mãe, porque a Bíblia diz honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E falta de perdão também traz condenação. Porque lá em Mateus 18, do versículo 23 ao 35, diz que todo aquele que não perdoa o seu irmão, Deus permite que venha sobre ele os atormentadores. Atormentadores são demônios. Então, toda vez que você não perdoa alguém, aí você vê sua situação difícil, pronto. Você já está sabendo por quê. Então, são poucos pecados que tem esse tipo de coisa. Mas a gente vê mais ou menos o que é o caráter de Deus por aquilo que ele verdadeiramente pune. E a rebeldia, ela é digna de punição. Todas as vezes que eu sou rebelde com alguém que está acima de mim, todas as vezes é, é digno de condenação. Então eu preciso olhar quem são as pessoas que estão acima de mim. Quem Deus colocou para ser autoridade na minha vida. Quem Deus colocou para ser meu líder? Quem Deus colocou para ser meus pastores? Quem Deus colocou para ser meu chefe? Quem Deus colocou para ser o meu marido? Porque a Bíblia diz que quem é o marido? Marido não é autoridade de casa? Então, quem Deus permitiu que fosse o meu marido? Então, eu preciso honrar esse marido. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 4, que a mulher, a boa esposa, ela é uma coroa de glória do seu marido. Mas a péssima é como um câncer para os seus ossos. Veja bem, coroa, coroa representa o quê? Governo. Coroa representa o quê? Glória, né? Lugar de destaque, lugar de honra. E é engraçado porque a Bíblia diz que a péssima esposa, ela é como câncer para os ossos de um homem. Você sabe a função do osso no corpo humano? Ei, gente, a palavra de Deus é linda demais. Olha para você ver. O osso é que dá estrutura para todo o corpo humano. É o que te põe de pé. Sabe, sem os ossos, nós não teríamos movimento. Sem os ossos, nós não teríamos as ações. Então, quem sabe, às vezes tem mulheres aqui que falam que o marido não tem ação, não tem atitude. Será que você não está sendo uma péssima esposa, não? Está sendo o câncer dos ossos desse homem? Começa a se analisar, gente. A palavra é para isso. A palavra é a água que nos purifica, que nos lava. É para isso que existe a palavra de Deus. Para que eu olhe aqui e eu comece a meditar e venha a mudar nas minhas atitudes. Então precisamos entender.
E ela foi substituída. Por quem? Aí o rei concordou com Memucã, assinou o edito para que as mulheres honrassem seus maridos. Nunca mais Vasti entrou na presença do rei. Vamos colocar aqui, o rei Assuero tinha várias mulheres, certo? Tinha a primeira, que era a rainha, e tinha outras, para o prazer e deleite dele. Só que só uma era rainha, não era todas que eram rainhas. Ela era a rainha, ela ocupava um lugar de destaque, certo? Então ela era especial, ela tinha a função dela, ela reinava junto com Assuero. Ela era representante da parte feminina do reino, então ela tinha uma posição, ela tinha um posicionamento. Então ela não era qualquer uma, ela não era uma concubina, ela era a esposa oficial, a rainha, a companheira oficial do rei. E ela foi substituída por causa dessa péssima atitude. E ela foi substituída por quem? Por Esther, por uma crente. E você sabe quem era Esther? Quem era a menina Radassa? Uma menina que tinha tudo para ser rebelde, tudo para ser doida, porque no histórico de vida sofrido, não tinha pai, não tinha mãe, veio cativa, mas tinha um proceder, tinha um posicionamento. Ela nasceu escrava. Ela era escrava. Ela nasceu e foi ser escrava, mas o porte dela era de rainha. Porque entre todas ela foi escolhida. E olha, e vocês sabem a história de Esther. Assuero, quando Esther entrava, o coração dele palpitava. Por quê? Você acha que é porque só por causa da beleza? Não. Era o porte. E a Bíblia diz que Memucã falou: substitua Vasti por uma melhor que ela. Esther era melhor que Vasti. Por quê? Porque era obediente, porque era temente, porque tinha um posicionamento, porque tinha um proceder totalmente do céu. Não se corrompeu nos seus valores, não foi como as outras mulheres do reino da Pérsia, mas ela foi diferente, ela foi do céu. E olha o posicionamento que uma escrava recebeu por ter um caráter moldado. Então, o que Deus fala para nós nesta manhã é para a gente começar a analisar, sabe? Não precisa que ninguém aponte nada para você, você conhece as suas verdades. Você se conhece melhor do que ninguém. Você sabe quem é você dentro da sua casa quando ninguém está olhando. Você sabe quem é você lá naquela empresa que você trabalha, onde o seu pastor, a sua pastora, a sua líder não consegue te ver. Você sabe quem você é. Você sabe, eu sei. E em que nós precisamos mudar? Será que Deus vai ter que nos tirar do nosso posicionamento? Será que Deus vai ter que nos arrancar para que a gente possa entender o que a palavra está querendo falar comigo e com você? Ou será que nós vamos mudar? Ou será que verdadeiramente vamos entrar dentro da forma e falar: não, Deus, eu quero ser a mulher que a Bíblia manda eu ser. Eu não quero continuar falando do jeito que eu falo. Eu não quero usar minha boca do jeito que eu continuo usando. Eu não quero ter essas atitudes de submissão. Eu não quero ter mais essas atitudes erradas com meu esposo. Eu quero ser verdadeiramente uma mulher como o padrão da Bíblia manda eu ser. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre santificação. Não tem como eu dizer que eu sou santa se todas as minhas ações dizem o contrário. Quem é santo tem atitude santa.
Se eu não estou tendo uma atitude diferenciada, totalmente diferenciada dos padrões do mundo, eu não estou sendo santa. Então, até aqui, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dominar, que o Senhor possa trazer para nós quais são as atitudes que nós devemos mudar para que não aconteça conosco o que aconteceu com Vasti. Nós não queremos perder a nossa posição, nós não queremos perder o nosso lugar. Pelo contrário, eu creio que se todas estão aqui, eu creio que se todas estão na presença do Senhor, é porque verdadeiramente querem ser representantes do reino aonde estiverem. Querem ganhar uma autoridade tal que aonde vocês pisarem será estabelecido o reino de Deus. E aonde vocês passarem proclamando o reino de Deus, todas as obras do diabo serão quebradas, serão destruídas, porque foi para isso que Deus nos deu autoridade do alto, é para isso que o Espírito Santo nos enche, para que nós possamos desfazer as obras do diabo. Assim como Cristo andou, nós devemos andar. Cristo foi proclamando o reino onde ele esteve, foi curando pessoas, foi mudando histórias, foi mudando vidas. Cristo foi esse embaixador, foi esse rei do céu aqui na terra, fazendo toda a vontade do Senhor, sendo reconhecido, sendo notado e falado, mesmo após 2000 anos, 2017 anos. O nome de Jesus ainda ecoa no universo. O nome de Jesus é um nome acima de todo nome, por causa do proceder dele. E assim como Cristo nós devemos ser, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E se ele é santo, nós devemos ser santas. Só que não adianta eu só falar que eu sou santa, que eu sou separada, só porque eu me sento no banco de uma igreja. O fato de eu estar lá não quer dizer que eu participo do reino. E nós precisamos resgatar isso. Então eu quero fazer uma breve oração para você e para mim nessa manhã. Vamos pedir ao Senhor revestimento. Vamos pedir ao Senhor que venha mudar vidas e histórias. Que verdadeiramente o Senhor venha levantar mulheres dentro do jardim São José que farão a diferença onde estiveres. Eu creio nisso. Eu creio que você pode ser levantada, sim. Eu creio que Deus pode te encher, sim. Eu creio que Deus pode te colocar em pontos estratégicos, tais que o reino de Deus vai começar a simplesmente a fazer a sua parte na vida de alguém. O reino de Deus, através da sua vida, vai começar a influenciar a vida de alguém. E você vai ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo saradas, pessoas sendo libertas, porque você está sendo um bom testemunho do Evangelho de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nesse momento, Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa palavra. Senhor, eu nunca fui tão impactada por aquilo que o Senhor disse. Senhor, eu quero sim ser uma boa influência para o reino. E creio, Senhor, que quem está também aqui comigo nesse grupo é o maior desejo do seu coração. Senhor, que o Senhor venha nos usar. Mas antemente, Senhor, nos prepara para que esse uso, Senhor, seja de impacto. Senhor, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, que o Senhor venha arrancar de nós tudo aquilo que não te pertence, que o Senhor venha mudar as nossas atitudes, nos ajude, Senhor, a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer as nossas falhas de caráter, a reconhecer aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti, mas, Senhor, que em nome de Jesus nos cure, que quando o Senhor nos curar, Senhor, que essa cura venha promover outras pessoas também no reino. Pai, vai de encontro, Senhor, a cada mulher nessa manhã, a cada mulher da igreja do Jardim São José. Começa, Senhor, a escrever uma nova história. Tira, Senhor, quem tiver do pecado. Tira, Senhor, quem tiver na rebeldia. Tira, Senhor, quem estiver nadando
a contramão dos propósitos, das metas, dos objetivos que o nosso pastor Edmar, a nossa pastora Cida e a Michele determinaram para esse ministério. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser resgatadas dos maus caminhos, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ir de encontro aos seus planos e seus propósitos, que nós sejamos pessoas, mulheres de influência onde nós estivermos e que o seu nome, Senhor, seja honrado através das nossas atitudes. Senhor, que o seu nome seja louvado através daquilo que nós somos. Senhor, que o seu nome, Senhor, seja reconhecido através do posicionamento que nós ocuparmos, porque nós queremos sim, Senhor, ser, ó Pai, influentes do reino. Nós queremos sim, Senhor, ser representante. Nós não queremos ser como Vasti, Senhor, mas nós queremos ser como Esther. Nós queremos ser admiradas, Senhor, por se parecer tanto contigo. Senhor, nós queremos ser, ó Pai, pessoas influentes, porque nós verdadeiramente vamos começar a ser embaixadoras do reino de Deus, aonde o Senhor nos colocar. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém? Então, amém. Semana que vem, na sexta-feira que vem, nós teremos uma palavra a respeito do capítulo 2. Então estejam desde já meditando, orando, lendo, para que o Senhor também venha falar contigo. Amém? Beijo, fica com Deus, a paz.